Oi, gente, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula aqui na nossa Escola Bíblica Semanal. Este que é o curso teológico do CACP. Nós estamos usando e já terminando o livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Meyer Pearman. Tá? Esse livro aqui é espetacular e estamos tratando no momento sobre escatologia. Hoje vamos falar sobre o destino dos ímpios. E eu vou te mostrar aqui um checkmate contra aqueles que dizem que os ímpios serão aniquilados. Eu vou mostrar para você que não tem como dizerem isso diante dos fatos e do original grego, inclusive. Tá? Eu vou usar para essa evidência o Novo Testamento interlinear do grego-português da Sociedade Bíblica do Brasil. Ó, tá? Isso aqui é espetacular. O Velho Testamento é mais caro ter o interlinear de hebraico, porque são 4 ou 5 volumes. Já o grego é um volume só. Compensa você comprar. Quando eu comprei o meu, custava 110, 120 reais. Na verdade, este aqui, eu comprei o outro de uma outra editora, acho que é da Ragnos. Esse aqui eu ganhei de presente de um pastor amigo meu. Livro fantástico, esse aqui é da Sociedade Bíblica, tá? Ragnos também tem um. Novo Testamento, interlinear, grego-português. Compre. É barato, é mais barato que uma Bíblia de estudo. Então veja, isso aqui é muito melhor do que uma Bíblia de estudo, porque aqui não tem como se fugir do original. Ah, pastor, mas eu não sei grego. Não tem problema, você vai conseguir entender o que está aqui. Ele tem o texto traduzido numa coluna do lado. Aí depois tem as palavras gregas e em cima de cada palavra grega a sua tradução. Aí se você pegar um dicionário ou uma concordância Strong, aí você complementa de um jeito muito espetacular. Aí você tem até as possibilidades exegéticas de cada palavra. Mas o que está aqui já é mais do que suficiente para você, por exemplo, desbaratar uma testemunha de Jeová com a tradução do Novo Mundo, com aquela tradução horrorosa que eles têm. E esse documento aqui, para mim, é espetacular. Então, meu conselho, vai lá na livraria, ou olha aí pela internet, até na editora Ragnos, o deles também é bom. É o mesmo, na verdade, né? Adquira que vale a pena. Amém? Então, vamos começar nossa aula hoje. Diz Meyer Pearman, o destino dos ímpios é estar eternamente separados de Deus e sofrer eternamente o castigo que se chama a segunda morte. Então, o indivíduo que não nasceu de novo, que passou pela morte biológica, vai enfrentar o julgamento eterno e então sofrerá o dano da segunda morte. Continuando aqui, devido à sua natureza terrível, é um assunto diante do qual costuma recuar alguns, né? Entretanto, é necessário tomar conhecimento dele, pois é uma das grandes verdades da divina revelação. Por essa razão, o manso e amoroso Cristo avisou os homens dos sofrimentos do inferno. Sua declaração acerca da esperança do céu aplica-se também à existência do inferno. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. João 14, 2. O inferno é um lugar de extremo sofrimento. Apocalipse 20, 10. Onde é lembrado e sentido o remorso. Lucas 16, do 19 ao 31. Inquietação. Lucas 16, 24. Vergonha e desprezo. Daniel 12, 2. Vil companhia. Apocalipse 21, 8. E desespero, Provérbios 11, 7 e Mateus 25, 41. Não há dúvida quanto ao destino dos ímpios. E aqui o Meyer Pearman coloca uma coisa interessante. Muitos recuam diante desse assunto. Não querem mais pregar a verdade a respeito da eternidade sem Deus. É uma verdade muito cruenta.
É uma verdade muito dura, é uma verdade muito complexa, é uma verdade muito horrorosa. Ah, não bate com a realidade atual. Nós temos que ser politicamente corretos. Não, nós temos que ser politicamente bíblicos. E a Bíblia deixa claro que quem partir desta vida sem ter se arrependido dos seus pecados e conhecido Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, irá penar e sofrer eternamente no inferno. Segunda questão, opiniões errôneas, e aqui nós vamos falar de várias. A primeira que o Meyer Perma cita é o universalismo. Ele diz assim: universalismo ensina que todos os homens no fim serão salvos, argumentando que Deus é amoroso demais para excluir alguém do céu. Essa teoria é refutada pelas seguintes passagens: Romanos 6, 23, Lucas 16, do 19 ao 31, João 3, 33, 36, entre outras. Na realidade, é a misericórdia de Deus que exclui do céu o ímpio, pois este não se acomodaria no ambiente celestial, como também o justo não teria prazer em estar no inferno. Há uma problemática no universalismo, porque, olha o absurdo, nesta cosmovisão, até o diabo e os seus anjos estariam destinados ao céu. Então, o Guiena eterno, ele apenas seria um estágio probatório para purificar aquele pecador, aquele ímpio, e aprimorá-lo para entrar no céu. Qual é a grande blasfêmia disso? É que se isso aqui fosse verdadeiro, Jesus Cristo não precisaria ter sofrido na cruz. Cada um de nós poderia ir para o Guiena, queimar pelos seus pecados devidos e depois entrar no céu. Outra coisa, isso faz do céu um lugar meritório, porque todo mundo que chegar lá, de alguma maneira, ele pagou para estar lá. Então essa doutrina é totalmente descabida e blasfema contra a graça de Jesus. Meyer Perma cita também o restauracionismo. A doutrina da restauração de todas as coisas ensina que o inferno não é eterno, e sim apenas uma experiência temporária, que tem por fim purificar o pecador para que possa entrar no céu. Assim, se assim fosse, então o fogo infernal teria mais poder do que o sangue de Cristo, obviamente. Também a experiência nos ensina que a punição em si não regenera. Ela pode restringir, mas não transforma. Os partidários dessa escola de pensamento afirmam que a palavra eterno, na língua grega, significa duração de século ou época, e não duração sem fim. Mas segundo Mateus 25, 41, se a punição dos ímpios tiver fim, então também a felicidade dos justos findar-se-á, obviamente. O que vemos aqui é que este restauracionismo é uma espécie de universalismo, né? Continua Meyer Perma. Ele cita a seguinte tese: o segundo período probatório ensina que todos, no tempo entre a morte e a ressurreição, terão outra oportunidade para aceitar a salvação. Ou seja, no pós-morte, o indivíduo lá no mundo de tormento, por exemplo, ele poderia, de algum jeito, ser salvo. Algo parecido com o batismo pelos mortos dos mormons. As Escrituras, entretanto, ensinam que na morte já se fixou o destino do homem. Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Além disso, quantos aceitarão a presente oportunidade se pensarem que haverá uma outra após a morte, no caso? E, segundo as leis da natureza humana, se negligenciarem a primeira oportunidade, estarão menos dispostos a aceitar a segunda, diz Meyer Perma. Logo, essa ideia de um período probatório entre a morte e a ressurreição do ímpio, para quem sabe ele se converta ali no mundo pós-morte,
não faz nenhum nexo. Como eu disse, os mormons é que têm essa tese. Por isso eles têm o maior banco de dados de genealogia do planeta. Porque os indivíduos pegam esses nomes, trazem esses nomes para o batismo, e o parente vivo fica se batizando pelo indivíduo que morreu. É muito interessante esse absurdo, né? Aniquilamento. Ensina que Deus aniquilará os ímpios. Os partidários dessa doutrina citam 2 Tessalonicenses 1,9 e outras passagens que afirmam que os ímpios serão destruídos. Contudo, o sentido da palavra, como usado nas Escrituras, não é aniquilar, mas causar ruína. Então veja, nós estávamos falando de ideias restauracionistas, ideias universalistas que acabariam colocando todo mundo no céu. E agora nós estamos falando de outras ideias sobre os ímpios, que é o aniquilamento. E os adeptos dessa teoria, eles dizem que não existe estado intermediário entre a morte e a ressurreição, e o Guiena, por exemplo, os adventistas, ele é apenas transitório. O indivíduo vai para lá, queima por um período de tempo, depois que pagou pelo seu castigo, é aniquilado. Então olha que engraçado, a pessoa estava aniquilada, ressuscita, recebe a condenação, vai para o Guiena, sofre lá de 1 a 1000 anos, dependendo do pecado que ele cometeu, depois volta a ser aniquilado. Parece piada se não fosse trágico, né? Agora, o problema deles pegarem textos que falam que o ímpio será destruído, etc. e tal, é que eles não levam em consideração o original da palavra. A ideia, como diz Maior Perma aqui, no grego, é causar ruína, é causar danação. Por isso Jesus disse, olha, não temam aquele que mata o corpo e não pode matar a alma. Temam antes aquele que pode fazer perecer no inferno, no Guiena, tanto a alma quanto o corpo. E ali a palavra perecer é apólime no grego. E essa palavra apólime é justamente sofrer ruína ou sofrer danação. Essa é a ideia de sofrimento. Tanto que o filho pródigo, quando ele está sofrendo, passando fome, angustiado lá, comendo as bolotas do porco, ele usa essa palavra apólime. Eu estou morrendo de fome, eu estou apólime, ele fala. Ou seja, ele está sofrendo com aquela situação miserável. Essa é a ideia de quem vai para o inferno ou para o Guiena. Ele vai sofrer. Por isso que Mateus 10, 28, nós poderíamos traduzir também da seguinte maneira: não temam antes aquele que mata o corpo e não pode matar a alma. Tema antes aquele que pode fazer sofrer tanto o corpo quanto a alma no inferno ou no Guiena. A ideia ali é sofrer, padecer, agonizar. Tá certo? Ainda falando de aniquilamento. As palavras de Mateus 25:46 são: irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. No grego se lê kolazin ainion, tormento eterno. E zoin ainion, vida eterna. Se a palavra ainion qualifica a palavra vida, zoin, declarando-a eterna, deve-se concluir, a não ser que seja dada clara evidência ao contrário, que esta palavra também signifique castigo ou tormento sem fim, quando utilizada para castigo dos ímpios. Ou seja, se você provar que o castigo do ímpio não é eterno, você está provando que a vida do justo também não é eterna. Agora, se o que Jesus falou está certo, e eu acredito que está, tanto
a vida é eterna, quanto o tormento dos ímpios são eternos. Agora, abra sua Bíblia aí comigo. Nós estamos terminando, viu? Abra sua Bíblia aí em Marcos, capítulo 9, de 43 a 45. Marcos 9, de 43 a 45. Eu vou ler aqui o texto e depois vai aparecer na tua tela o texto no original grego. Eu quero que você preste atenção nisso. Olha o que Jesus fala. Se a tua mão escandalizar, corta. Melhor é para ti entrar na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo os dois pés seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que tendo dois olhos seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Agora preste atenção, que eu vou botar aí na tela para você o texto grego original. E está escrito em grego. Olha lá. Tá vendo aí? Está escrito aí, ó. Tô mostrando para você na tela. Está falando do que as duas mãos tendo partires para a guiena, para o fogo inextinguível. Então veja que no original grego está dizendo que a guiena é um fogo inextinguível, impossível de ser apagado. E aqui ele cita pelo menos 3 vezes a palavra guiena, como fogo que nunca se apaga, ou fogo inextinguível. Tá vendo aí na tela do teu computador, ou do teu vídeo? O que a palavra de Deus, o que o Senhor Jesus está dizendo, é que essa guiena, para onde vão todos os ímpios perdidos, ela não terá fim. Por isso, lá em Apocalipse 14:11 está escrito que o tormento dos injustos sobe para todo sempre. Por quê? Porque a guiena é um fogo inextinguível. Então, quando estes aniquilacionistas tentarem negarem a existência do guiena, ou do inferno, ou do lago de fogo, mostre para eles esse texto e pegue a sua Bíblia interlinear e manda o indivíduo ler. É fogo inextinguível, é fogo que nunca se apaga. Palavras de Jesus Cristo. Está no original grego, está na palavra de Deus. Tá certo, gente? Uma questão problemática é que a palavra guiena, ela significa fogo inextinguível, lago de fogo ou fogo eterno. E ela simboliza o estado eterno do perdido ou do ímpio. Enquanto que Hades e Sheol está falando do estado intermediário entre a morte e a ressurreição. E o Hades e o Sheol um dia terão fim. Como está lá em Apocalipse, o Hades dará aos seus mortos. Para quê? E por quê? Porque eles serão ressuscitados, julgados no trono branco, condenados por Deus e lançados na guiena eterna. Então, na verdade, o lugar de tormento, ou guiena, ou Hades ou Sheol, eles significam tipo uma sala de espera do perdido. Seria um centro de detenção provisória daqueles que já foram pegos cometendo o seu crime, que é não ter aceito a vida. Jesus fala lá em João 3, 17 e 18, que ele manifestou a vida e eles não aceitaram a vida. E aqueles que não aceitaram a vida já estão condenados. Por isso que eles vão lá para o Hades e Sheol, lugar intermediário, que um dia dará aos seus mortos, será extinto, mas as almas continuarão no sofrimento eterno, agora em espírito e alma e corpo, padecendo nesse lugar terrível. Então, este ensinamento
é de Jesus Cristo. Não é apenas mais um ensinamento. Todo ensinamento da Bíblia, obviamente, é fundamental. Mas este, em especial, saiu da pedagogia explícita do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque ele está mostrando a magnitude do que ele fez por você, te livrando desse lugar terrível chamado Guiena Eterno, ou fogo inextinguível, ou lago eterno de fogo. Tá bom, gente? Então tá aí as evidências teológicas, bíblicas, e se Deus assim permitir, vamos continuar na próxima aula, já entrar aí para uns assuntos mais complexos sobre a escatologia. E você não perca a nossa aula, fica firme aí, o curso está acabando, mas você está só começando nesta aventura da pregação do Evangelho de Cristo. Muito obrigado pela sua audiência, e se Deus assim permitir, até o nosso próximo vídeo.